Paz e luz para você, que o nosso Deus Todo-Poderoso e todo maravilhoso, como eu gosto de falar, venha fazer chover sobre a sua vida, sobre a sua casa, bênçãos ricas e abundantes. Inundar a sua casa, inundar até transbordar, assim, muito mesmo a sua vida, de fé, de amor, de esperança, de revelação, de paz, de luz, de vida, de poder para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Levanta sua cabeça, tem de bom ânimo, enche o peito de esperança, porque Deus te revela coisas grandes e firmes que não sabes. Você nasceu para vencer. Você, olha aqui para mim, é você mesmo. Você nasceu para vencer. Cadê o sorriso de vencedor? Vamos melhorar esse semblante. Chega de morte. Não vai ter morte na sua casa. Em nome de Jesus. Não vai ter morte na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome do Pai e do Filho. Agora eu vou falar em nome do Espírito Santo. Não vai ter morte na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar juntos no Monte Manaim, celebrando sua vida, sua saúde, sua vitória e declarando o quanto Deus é contigo, o quanto Ele cuida de você e cuida dos seus. Fé não é religião. São duas coisas completamente diferentes. Religião é algo engessado, é um estudo da Bíblia. Religião é um conjunto de hábitos, um conjunto de doutrinas, muitas delas de homens mesmo criado por homens. Religião é algo que busca engessar como Deus faz, como Deus não faz. E muitas vezes, se Jesus estivesse vivendo entre os religiosos nesse século que nós estamos vivendo, ele seria extremamente criticado. Porque você vê, as pessoas religiosas, elas ficam horrorizadas, espantadas, falam assim até babar, quando vem uma oração de cura, de milagre, o impossível se tornando possível, o povo testemunhando milagre, coisa sobrenatural acontecendo, Deus mostrando sinais e maravilhas. E se Jesus estivesse aqui em carne e osso, no meio desses religiosos, e fizesse como ele fez no passado, cuspisse no barro e fizesse uma lama e passasse no olho do cego e mandasse ele lavar, que ele seria curado, Jesus ia ser criticado demais, né? Ele ia ser tido como foi tido na época, um instrumento do diabo, né? O enviado de Belzebu. Então eu te pergunto, quer ser da religião? Eu respeito você, fica com a sua fé que eu sigo firme na minha. Eu sou de revelação. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sou pregadora da vida e não da morte. Eu foco em Deus, porque eu sei que Ele é poderoso. Não tem vírus, não tem medo, não tem nada de ruim que aconteça que tenha mais poder do que Deus. Nada. Nem chega perto. Deus é todo poderoso. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente tem descanso.
tem descanso. Davi falou isso. Agora olha o que Jesus falou. Mateus 11, 28, eu amo demais. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer renovar você hoje. Ele quer tirar de você todo esse peso do medo, todo esse peso das preocupações, das impotências, da cruel realidade que o mundo está vivendo e que você pode não fazer parte dela. A escolha é sua. Você pode escolher continuar do jeito que você está, vivendo por realidade, por vista, enchendo a sua casa dessas notícias horríveis que só trazem morte, medo, pânico. Ou você pode escolher depositar toda a sua fé, esperança, convicção, certezas em Deus. Ele é vida. Como ele disse para Israel, eu ponho diante de vós a vida e a morte, escolham a vida. A bênção e a maldição, você vai ficar com qual? Eu vou ficar com a bênção. E só tem bênção na linha da obediência. Obedecer a quem? Ao homem, à mulher? Não, o nosso foco principal, o centro da nossa vida, deve ser obedecer a palavra revelada do Deus vivo de Israel. Aqui, na palavra de Deus, está toda a receita para a nossa vida funcionar bem, dar certo, crescer, caminhar só em crescimento. Em crescimento, o céu é o limite. E na verdade não é limite, porque quando se findar o nosso tempo aqui na terra, a vida do justo é alongada. Os dias estão contados por Deus. O justo não morre antes da hora. Quem tem promessa não morre antes da hora. Agora, do ímpio é encurtada. O ímpio vive menos do que era para ele viver. Só que a vida daquele que é justo, aquele que é fiel a Deus, aquele que vive por fé, que tem revelação, que concentra em Deus, a vida deste que busca um relacionamento profundo com Deus, com o Espírito de Deus, e obedece a Deus e teme ao Senhor e volta a sua vida para a palavra de Deus e obedece, pratica, é longa, vida longa, e ela se estende na eternidade. Reino dos céus que começa aqui na terra e continua lá no céu. Você nasceu para ser mais do que vencedor. Você nasceu para caminhar em lugares altos. Você nasceu para todas as obras de suas mãos excederem a capacidade humana. E você só consegue isso pela fé em Deus e obediência a Ele. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, uma situação que ninguém vivo hoje já viveu antes. Está sendo tudo muito diferente, assustador. Mas quando nós voltamos o problema para a palavra de Deus, nós encontramos a solução diante de um cenário muito pior do que esse que a gente está vivendo. A palavra de Deus conta que o rei Davi, ele viveu uma situação onde ele foi convencido pelo inimigo no momento de fraqueza de Davi. O inimigo conseguiu convencer Davi a desobedecer a Deus e diz para Davi: Davi, não é pecado. Pode fazer. Deus falou assim para Davi, através do profeta: não faça o censo de Israel. Não era para contar as pessoas.
E Davi foi lá e contou. Desobedeceu a Deus. E por causa disso, dessa desobediência a Deus, desse desfoque de Davi em Deus, ele foi lá e sofreu a consequência que foi a praga que veio sobre Israel. E sobre Betsaida e sobre Dan. E matou 70 mil homens. Já haviam matado 70 mil homens quando o profeta chegou para o rei Davi e disse: olha, Deus quer que você erga um altar na eira de Araúna e lá, depois do altar pronto, sacrifique a Deus para que ele venha e cesse essa praga e as pessoas parem de morrer. As pessoas morriam. A palavra de Deus diz que haviam mortos, corpos estirados. As pessoas assim, morrendo. E Davi sabia que por causa daquela falta de foco em Deus, ter voltado o foco para o desejo dele, a vontade dele, a ideia dele, aconteceu essa consequência que atingiu a muitas pessoas. Se você observar como vem sendo cada vez mais frequente a afronta a Deus do mundo, o ataque do mundo a Deus, as ofensas. Só você dar uma olhadinha como foi o Carnaval de 2020 aqui no Brasil, como tem sido no mundo afora o comportamento dos ímpios para com Deus. Só que é nessa hora da justiça de Deus, nessa hora da consequência do pecado para aquele que não se arrepende, é que há nítida diferença entre o que serve a Deus e o que despreza a Deus. Diferença entre o ímpio e o justo, o crente, o que serve, o que vive por fé, o que teme ao Senhor. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Nós temos que buscar uma vida íntegra com Deus. E também odiar o pecado, odiar aquilo que não agrada a Deus. A consequência vem se não houver o arrependimento a tempo. 1 Crônicas 21, do 1 ao 4. Então Satanás se levantou contra Israel e incentivou Davi a numerar a Israel. Foi o que eu disse. Satanás veio, convenceu Davi que não era pecado desobedecer a Deus. E por que Davi deu ouvido? Porque ele estava de cabeça fraca. Ele estava com a cabeça fraca. A palavra de Deus diz assim: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso que você tem que ter a sua porção de fé violenta, viva, o pão nosso de cada dia, sobre a sua vida, todos os dias. Todos os dias. Outro dia eu disse aqui, muita gente religiosa não gostou. Eu disse assim: Deus não quer visitar você. Ele não quer me visitar. Deus não é visita na minha vida. Ele quer morar em mim, mora. Ele quer morar em você e vai morar se você abrir a porta do seu coração e pô-lo no lugar de rei, de dono da sua vida. Buscar a Ele tudo, consultar tudo a Deus. Versículo 2. Disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Ou seja, ele foi lá e deu ordem para desobedecerem a Deus. Versículo 3. Então disse Joabe: O Senhor acrescente
ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procuras isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Ou seja, tentaram avisar Davi, você está desobedecendo a Deus. Deus acrescenta ao seu povo 100 vezes tanto como é. Para que você vai contar? Não faz isso, Deus falou para não fazer. Versículo 4, porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Ou seja, ele insistiu em desobedecer a Deus. E aí veio a praga. E aí você já sabe, você que tem assistido o programa, sabe que diante de mais de 70 mil mortos, o profeta de Deus foi enviado a Davi. E Davi, ao consultá-lo, recebeu o direcionamento de Deus. Erga um altar para Deus na eira de Araúna. Primeiro, Davi consultou o profeta para cessar a praga. Segundo, o profeta mandou Davi erguer o altar na eira de Araúna. Davi ergueu. Deus ainda não tinha cessado a praga. E terceiro, Deus ordenou através do profeta que Davi sacrificasse no altar da eira de Araúna. Então Davi o fez e Deus veio e cessou a praga. Receita, receita, receita. Você quer o resultado? Busca a receita. Aqui, ó, palavra de Deus, palavra da salvação. De fato, não há o que temer. Não há o que se perturbar. Você pode descansar, sossegar em Deus, né? Como diz aquele louvor que eu gravei no Monte Manaim. Aquele hino lindo, quando Jesus estendeu sua mão. E na tempestade eu posso sossegar. Mas primeiro eu faço a minha parte. Deus não vai fazer a minha parte. Como eu não consigo fazer a parte de Deus. Né? Então, a minha parte de fé, de confiança, de obediência, eu tenho que fazer. Você não pode fazer por mim. Cada um dá conta de si perante Deus. Cada um vive conforme a sua fé. Deus não trata todo mundo igual, não. Nós somos medidos pelas nossas obras de fé. Fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Então, não deixe medo, pânico, brigas, ódio, temores atormentarem sua casa, sua vida, sua família. Mas encha a sua vida de Deus, encha a sua casa de Deus, busque formas de você seguir o que está aqui e desfrutar os resultados do que Deus vai fazer através disso. No Monte Manaim foi erguido o altar da eira de Araúna. E o nosso propósito hoje é dizer para Deus, Deus me dê vida, garanta minha vida, minha paz, minha segurança, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus. E então, assim que me for permitido, eu vou estar honrando ao Senhor no Monte Manaim, nessa fé grandiosa, certo de que Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é fiel e demonstra a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu zelo, o seu socorro para aqueles que obedecem a Deus, que são fiéis à tua palavra. Pense nisso. Quero convidar você para orar de madrugada comigo e com o apóstolo. Todo dia. 3h da manhã. Você pode fazer isso pelo meu Instagram, Apóstola Sol, ou pelo meu Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho. É gratuito, você entra, ora conosco, começa seu dia. É um áudio que tem louvor, tem reflexão na palavra de Deus e oração. Maravilhoso. Faz a experiência. E eu te espero então no Instagram ou no Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho. Que o nosso Deus continue te abençoando muito
O nosso programa está só começando. No final, o nosso apóstolo vai orar por você. E você vai ser muito mais abençoado do que já está sendo. Eu te amo, estou aqui do seu lado, nós vamos vencer isso juntos e vamos celebrar juntos a vida poderosa em Deus que Ele nos concedeu para pisarmos na cabeça do inimigo e declararmos: maior é o que está do nosso lado do que aquele que vem contra nós. Aleluia! Você está assistindo o programa Milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV.